Oi, turma! Tudo bem com vocês? Vamos falar agora um pouquinho de história. Essa semana em história, vocês vão continuar, com o tema Povos Formadores do Brasil, mas vão estudar agora sobre o assunto O Outro Lado da Moeda, que está lá no livro 2, no volume 2, das páginas 14 à página 16. Com essa aula, o objetivo é que vocês entendam como o contato entre os indígenas e os europeus contribuiu para a formação do Brasil. Vamos começar então? Bom, esse assunto ele vai estar falando sobre a chegada dos portugueses, aquele primeiro contato que os europeus tiveram com os povos indígenas, que já estavam aqui nas terras que formam o Brasil. O que eles avistaram foi tudo relatado numa carta. Como será que ficou depois desse primeiro contato? O que será que aconteceu? Será que os portugueses foram bonzinhos com os índios? Vamos ver então? Vamos lá. O outro lado da moeda. Os povos nativos conheciam bem as regiões por eles habitadas. E desses locais, eles extraíam os alimentos, como os vegetais e as raízes. Eles exploravam, o território. Como vocês viram no livro de vocês, os índios eles não viviam só de caça e pesca. Eles também, faziam a agricultura, praticavam a agricultura. Eles se alimentavam de milho, batata doce, mandioca. Os índios habitavam lugares próximos ao litoral, junto às matas, campos, as florestas, para facilitar a vida deles, o transporte, a pesca. Então eles já tinham a forma de viver deles, já tinha a cultura deles, Vamos aqui. Então, a data 22 de abril de 1500 marca a chegada dos portugueses ao território que hoje conhecemos como Brasil. Os portugueses ficaram encantados com o que eles encontraram aqui. E este primeiro encontro histórico dos portugueses com as novas terras foi registrado na conhecida carta de Pero Vaz de Caminha, que também é chamada de Carta do Achamento do Brasil. Pero Vaz de Caminha era o escrivão oficial do rei Dom Manuel, que é o rei lá de Portugal. Então, foi ele que escreveu tudo o que viu aqui. Essa carta, ela é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Esse daí é a imagem de Pero Vaz de Caminha. A carta que ele fez na época está muito bem guardada em um cofre lá em Portugal. O escrivão ele tinha um papel muito importante nas frotas portuguesas, pois era o escrivão que era responsável por relatar como eram as terras que eles iam encontrando, como que era o território. Aí dessa maneira a coroa portuguesa poderia analisar se as viagens eram um bom investimento, se a posse desses territórios poderia ser vantajosa para eles. Aí está a carta de Pero Vaz de Caminha, uma imagem da carta. A gente não consegue ler assim, mas a carta ela relata sobre os costumes dos habitantes da terra, como que era o comportamento dos índios, que eles falavam que os índios eram pacíficos, eram dóceis, como que eram as casas, do que eles se alimentavam. Falava também dos utensílios, arco, flecha, machado. Falava das aves que tinham no território, das árvores, a cor da terra. Tudo isso estava relatado na carta. Nessa carta existe a informação de que o primeiro contato entre portugueses e indígenas se deu com povos da etnia Tupinambá. Vocês lembram naquele mapa do livro de vocês que fala de vários grupos indígenas que habitavam o território na época? Então, o primeiro grupo que eles tiveram contato, foi o grupo Tupinambá.
Vamos aqui. O primeiro contato entre os Tupinambá e os portugueses ocorreu com base na troca. A troca entre os índios e portugueses foi chamada de escambo. Aí tem essa imagem para vocês verem, ó, né, uma ilustração dos portugueses, né, mostrando vários objetos para os índios. Os índios, assim como os portugueses, ficaram encantados com as maravilhas, as belezas que eles viram aqui no nosso território. E os índios também ficam encantados, gente, com as coisas que eles viram dos portugueses. Eles nunca tinham visto roupas, sapatos, chapéu, né, espelho. Então eles também ficaram encantados com essas coisas. Aí eles trocavam o trabalho deles por esses objetos, que eles também acharam muito bonitos. Mas por fim desses primeiros contatos, os portugueses perceberam que os indígenas eram dóceis, né? Então eles começaram a escravizar os índios, porque os portugueses não vieram para cá para criar laços de amizade, não, né? Eles tinham interesse nas riquezas, certo? Vamos continuar. Então vamos lá. Depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais e mudou o tipo de vestimenta, casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças, fugiram para o interior das matas. Então, além de ser escravizados, os indígenas contraíram doenças também, como a gripe e o sarampo. Mas houve grupos de indígenas que aceitaram essas imposições que os europeus foram fazendo, mas também teve outros grupos que não aceitaram facilmente. Aí causou, então, vários conflitos, né? E muitos indígenas morreram nesses conflitos. E conforme as coisas iam acontecendo, os europeus se espalhavam pelo território indígena e os indígenas migravam para lugares afastados. E diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para trabalhar aqui como escravos. Foi assim que foram trazendo, né, os africanos, porque os indígenas começaram a entrar em conflito com os portugueses e foram fugindo, né, saindo do litoral e ir para mais distante de onde eles viviam, para fugir dos portugueses. Aí houve a necessidade de trazer os africanos, tá? E para finalizar, né, coloquei essa imagem aqui, que tá lá no livro de vocês, na página 15, né? Essa imagem, ela retrata muito bem aí, ó, é um indígena, ele tá vestido como um europeu, tá vendo? Ele está segurando, né, uma zarabatana, que é um instrumento feito de caule de árvore. Um indígena, né, que aceitou as imposições dos europeus, né? É tanto que ele está aí vestido como se fosse com roupas dos europeus, certo? Espero que vocês tenham entendido, né, o outro lado da moeda, e continue aí estudando, tá? Faça as atividades propostas no livro. Beijos!